Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e um bom dia nesse domingo maravilhoso que Deus nos concedeu, um privilégio estarmos meditando a sua palavra. Nós estamos abrindo aqui mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 9, de 29 de agosto. Irmãos, chegamos no final já, meu Deus, passamos do ano, no meio do ano. Que tem por título O Reinado de Joás. Está conosco aqui o pastor Isidro, o professor Isidro, que vai ministrar esta lição. Nós vamos começar com a oração, o pastor Isidro vai orar, em seguida nós vamos dar prosseguimento ao trabalho. Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para ministrarmos a tua palavra. Usa, Senhor, mais uma vez a lição para edificar, consolar, confortar. Fala com o teu povo, é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, eu já queria adiantar a lição. Alguns têm revista, você está na sua residência, coisa assim. A leitura em classe, o texto está baseado em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 11. 2 Reis 11, os versículos de 1 a 3. Aí você pula para o capítulo seguinte, que é 2 Reis 12, de 1 a 5, aí pula para o versículo 17, 17 até o 21. Nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, na área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como pastor-presidente o pastor Orcival Pereira Xavier. Então nós vamos, o pastor Isidro já vai lendo o textuário e vamos assim dando sequência ao trabalho. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, o textuário se encontra em Provérbios, capítulo 3, versículo 3 ao 4, que diz: Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Verdade prática. Para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Ok. A leitura em classe, como já foi dito, se encontra no segundo livro dos Reis, a princípio, capítulo 11, verso 1, que diz: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filho de Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, assim não o mataram. E Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Agora, 2 Reis 12. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. E os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se acha nela. Agora 12, versículo 17. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acabe, seus pais, rei de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou no tesouro da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez, mas porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá?
E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sira. Porque Josacá, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somé, seus servos, o feriram e morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, a lição de hoje, como já é bem objetiva, claro, né? O tema é o reinado de Joás, e tem 3 tópicos. O primeiro é o livramento de Joás, o segundo, o reinado de Joás e a reparação do templo, e o terceiro tópico, a conspiração contra Joás. Professor Silas, qual é o objetivo geral da lição? O objetivo geral da lição diz o seguinte: afirmar que o pecado leva o homem à ruína. Muito bem. Os objetivos específicos, como é de praxe, são 3. Primeiro, apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia. 2, assinalar a restauração do templo. E 3, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência de seu reinado. Passemos agora para a exposição, provavelmente dita, da nossa aula, isto é, do nosso tema. Eu convido o professor Cira para ler a introdução, por favor. Muito bem. A introdução diz o seguinte: com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebia orientação e conselhos do sacerdote Joaída. Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. Coisa terrível. Suas considerações, Ciro, sobre essa introdução. Pastor, no tempo de Joás, aliás, desde criança, né, pastor, ele havia uma total desorganização naquela região ali, violência, né, e muito mais espiritual do que. Então ele foi criado nesse período de idolatria, de violência, tudo isso, né? E como criança, mas Deus usou ele corretamente, ele foi usado assim no início brilhantemente, mas um pedacinho que eu peguei aqui na lição foi o seguinte: porém, como suas convicções, olha só, pastor, sobre Deus, não era suficiente forte. Muito bem. Então, após a morte daquele que o apoiava, que era o profeta, ele, né? É bom lembrar que esse tempo aí havia muito conflito, né? É o que nós vamos ver nos tópicos, né? Nos tópicos seguintes. Muito bem. Para melhorar, para dar mais amplitude, aqui nós já falamos na introdução mesmo, meus irmãos, observe que o contexto, isso é importante, viu? O contexto bíblico da lição de hoje se encontra no segundo livro dos Reis, como já lemos, capítulo 11 e capítulo 12, também em segundo livro das Crônicas, capítulos 22, 23 e 24. Então, aí está o contexto bíblico. Joás, como é bem colocado nesse contexto bíblico, reinou 40 anos em Israel. O reino dele foi de 835, mais ou menos, a 795 ou 6, mais ou menos, antes de Cristo. E o seu reinado, propriamente falando, está descrito. 2 Reis 12 e 2 Crônicas 24. Muito bem. Passemos agora para o tópico 1, que tem como tema o livramento de Joás. 1.1, as tramas reais. Tanto em Israel quanto em Judá existiam acirradas disputas pelo poder, envolvendo interesses políticos e econômicos. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através de Atalia. Detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, aí na revista tá Atalia, neta de Acabe e Jezabel, mas aí não é verdade. Atalia era filha de Acabe e Jezabel, tá bem claro aí. É tanto que eu fiz observação aí na tela aí, ó. Na tela aí tá bem claro aí, ó. Ok? Continuando, mais embaixo, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar, isto é, com a morte, outro erro que ocorreu na lição aí, no item 1, é o seguinte: primeiro, que diz que a Atalia era neta de Acabe e Jezabel. Não, Atalia era filha.
o segundo ponto que eu quero observar diz que quando Jorão, está aí na tela, quando Jorão foi assassinado, não foi quando Jorão, Atalia era casada com Jorão, Jorão morreu, foi sucedido no trono por Acasia, conforme a Bíblia diz, quando Acasias morreu foi quando, então, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Está feita a observação, está aí em tela. Com você, Silas, a observação. Pastor, na verdade, quando o pecado entrou no mundo, lá atrás, desde o Éden, né? As consequências vieram com muita força mesmo. A inveja, a ganância, a disputa pelo poder, acarretaram e traz ainda graves consequências. Em Israel e Judá não foram diferentes, né, pastor? Verdade. É diferente. Quando Acasia, pai, foi morto, o rei de Israel, né? Atalia, sua avó, usurpou o trono, mas com sangue. Com o poder, a ganância com sangue. Aqui temos um palco de destruição e morte, né? Até a condução de Joás, ainda infante, né? Ao trono de Judá. Então, realmente, as tramas reais culminaram com a ida para o trono. Isso. de Joás, né? Que ele foi bem sucedido no início, conforme diz a lição, e nós posteriormente vamos ver sobre isso aí. Muito bem. Um detalhe aí. Ganância, trama, né, pastor? Isso. Sobre a trama, e conforme está aí na revista, no 1.1, observe que o problema em Judá, né, começou bem antes. Observe. Lá atrás. No passado, a decisão do rei Josafá, rei de Judá, de fazer aliança política com Acabe, rei de Israel, ou com Israel, né, é que levou depois, o próprio Josafá casar seu filho por nome Jorão com a filha de Acabe e Jezabel por nome Atalia. E se os irmãos verem, segundo os Reis 8, 16 e 19, diz que esse casamento foi um caos espiritual e político para o reino de Judá. Então, observe. Então, o problema começou, não foi naquele momento ali, né, quando morreu Acasias, né, filho de Atalia e Jorão. Não. O problema começou com a aliança que Josafá fez anos antes com o reino de Israel, aliança essa que terminou seu filho Jorão casando com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. E Atalia, por ser oriunda de uma família idólatra, né, uma família altamente rebelada contra Deus, ela se impôs em Judá, buscando implantar o culto a Baal. E aí gerou essa situação toda. Muito bem, passemos para 1.2, que vai falar da coragem do sacerdote Joiada. Então, em meio a esse caos espiritual, né, e político, Deus levantou o sacerdote Joiada para promover um grande livramento. Você pode ler para nós aí, Silas? Então diz assim o texto: a coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos. Apenas Joás, filho de Acabe, escapou. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia Jeozeba, esposa do sacerdote Joiada. E lá ficou durante 6 anos. Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. Muito bem, então, pastor, né, pode fazer um ligeiro comentário. Muito bem. Aqui. Então, minhas irmãs, vimos aí, né, no item 2, que o Silas leu, a coragem de Santo Joiada, poderia, aqui o item 2, ter um outro tema, né? Isso. A coragem de Joiada e sua esposa Jeozeba, não é isso? Isso. E aí vimos aí que Jeozeba, que era tia de Joás, foi uma mulher muito sábia ao decidir, junto com seu marido, o sacerdote Joiada, esconder o menino Joás no templo, né? Então, Jeozeba analisou as circunstâncias políticas e percebeu que, para o bem do seu povo, ela deveria agir com sagacidade, cuidando do futuro rei, esperando pacientemente até que se cumprisse a promessa. Aí eu quero fazer uma observação, Silas, sobre a Jeozeba. Aqui, ó. A atitude de Jeozeba, viu mesmo, meus irmãos, e Joiade, ou Joiada, né, reflete a atitude que o cristão deve tomar em relação aos seus filhos. Vou repetir, a atitude de Jeozeba e Joiada reflete a atitude que o cristão deve tomar em relação aos seus filhos.
Pois é a casa de Deus o melhor lugar para guardar nossos filhos das influências do mundo, da corrupção, da idolatria e inversão de valores. É na igreja onde é ensinado os princípios da palavra de Deus, conforme Provérbios 2,6. Então, Jeozeba e o sacerdote Joiada foram instrumentos de bênçãos em colocar aquele menino, guardá-lo na casa de Deus. E assim fazendo, Deus salvou aquela criança. Que a igreja hoje seja um lugar onde as crianças sejam guardadas para que o nome do Senhor seja glorificado. Sila. Eu queria só uma adendozinha aí, pastor, corroborando com o irmão aí, que a coragem desse casal foi tão grande. Olha, durante 6 anos, pastor. 6 anos. Joiada instruindo ele. Se bem o seguinte, eu tenho impressão aqui, uma impressão minha mesmo, sabe? Que como o pessoal ia pouco à casa do Senhor, porque era a casa do Senhor, a idolatria era tanta, né? Que a casa do Senhor praticamente estava meio que abandonada, então ele teve ali assim uma coragem muito grande, lá ficou 6 anos instruindo Joiada. E parece que não foi suficiente, né, pastor? Mas também era criança ainda, né? Um detalhe, Ciro, de acordo com o estudioso, no templo existia uma área que era onde as crianças, os meninos eram cuidados com suas amas. Muito bem, estamos no tópico 1, estamos falando do livramento de Joás, vimos aí as tramas reais, vimos aí a coragem do sacerdote Joiada e sua esposa Joseba, né? Agora vamos ver a estratégia bem sucedida de, obviamente, Joiada, né? Do sacerdote Joiada. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Isso está aí na tela, né? Combinou com os capitães da guarda e no dia planejado entre eles, ou por eles, destituíram Atalia do trono e proclamaram Joás como rei. Está em 2 Crônicas, em 3:11. Joiada, naturalmente, passou a ser o corregente com Joás, pois este não tinha condições de reinar por ainda ser criança. O sacerdote, como homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal, conclamou o povo para remover seu templo, despedaçar imagens e altares e refazer a aliança com Deus. Então, aí está bem claro. Cira, suas observações. Pastor, na verdade é o seguinte, foi realmente uma manobra bem sucedida, desde o início, desde da guarda do filho, da separação do filho, até a queda de Atalia, né? Então, como uma trama bem sucedida, né? O sacerdote Joiada destronou Atalia, né? Com aquele aparato todo, a qual posteriormente foi morta na esteira da estratégia, né? Montada pelo sacerdote. Na realidade, Deus estava usando o sacerdote Joiada para essa finalidade também. Com certeza. Tanto é que Joás começou o seu reinado mostrando quem era o rei de Israel. Muito bem. Quer dizer, começou muito bem, né, pela vontade de Deus. Ok, maravilha. Então, dentro desse ponto, eu quero apenas fazer essa observação. Escute, Deus permitiu, viu, minhas irmãs e meus irmãos, que Atalia, a rainha, né, praticasse todo o mal. Interessante, a rainha, a Atalia, ela era a avó de Joás, tá bom? Isso. Então, Deus permitiu que ela praticasse todo o mal que bem entendeu, mas nada passou batido. No 7º ano do cruel reinado seu, né? Deus levantou o sacerdote Joiada, como falou Silas, para restituir o trono à descendência de Davi por meio de Joás. Quando Deus, aqui vem uma coisa interessante, quando Deus escolhe alguém, ninguém pode impedir os planos dele, viu, meus irmãos? Se Deus escolheu você, não se preocupe. Interessante que, não é? Joás era o único descendente da linhagem de Davi, linhagem essa que iria ocupar o trono de Judá. E por trás de toda essa digamos assim, essa armadilha que Atalia montou para destruir a casa real, estava o quê? Satanás querendo destruir, né? Destruir o quê? O plano traçado por Deus da descendência de Davi, né, da tribo de Judá, trazer Jesus ao mundo. Então você vê que Deus usou Joiada e sua esposa para preservar o projeto dele, o projeto de Deus na terra. Vamos continuar.
Você pode fazer assim desse tópico, Silas? A síndrome do tópico diz o seguinte: há momentos em que o perigo nos cerca sem que percebamos. Não nessas horas são nessas horas que o Senhor intervém, nos condenando, nos concedendo o escape e proteção. Muito coisa bem. Maravilhosa. Agora passei para o segundo tópico, que tem como assunto o reinado de Joás e a reparação do templo. Eu vou ler aqui. 2.1. A arrecadação para reparar o templo. Está em tela, está de vermelho. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava, segundo Reis 12:12. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor. E por isso ele estava em condições precárias. Aí nós colocamos de ver em tela. Logo, Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo. Silas. Pastor, na realidade, o templo outrora, né, o centro de adoração a Deus, né, Deus se agradava tanto desse momento, está agora esquecido, não é verdade? Praticamente abandonado. Verdade. E sem nenhuma manutenção, pois Joás, Judá esquecera de adorar a Deus adorando Baal. Então Joás, né, proclamou a reparação do templo, como o irmão falou, incentivou o sacerdote e arrecadar valores entre o povo de Judá, né? E eles foram bem sucedidos, né? Quando se está na orientação de Deus, pastor, as coisas fluem. As coisas fluem, muito bem. Em prol da obra do Senhor, as coisas fluem, né? Aliás, em todo mundo, em todo sentido da nossa vida, né? As coisas fluem quando nós estamos na vontade de Deus. É interessante, eu queria agregar um ponto aí, Silas, sobre esse item 1, sobre a arrecadação para reparar o templo, item 1 do tópico 2. Observe, minhas irmãs, mesmo que em 2 Reis 12:7, o rei Joás adverte, né, o próprio Joiada e os sacerdotes, dizendo: por que não reparais as fendas da casa do Senhor? Então, olha só a preocupação de Joiada, né? Ou de Joás. Agora, obviamente, isso tudo incentivado pelo sacerdote Joiada. Outro detalhe, trazendo para nós os dias atuais, qual é a lição que aprendemos aqui? Qual é a lição que aprendemos com esta advertência, né, de reparar as fendas da casa? Conforme 1 Coríntios, Silas, irmãs e irmãos, 3,16, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu e você, minha irmã, nós somos templo do Espírito Santo. Portanto, é preciso ter cuidado para que esse templo não seja destruído com o pecado, bem como pela falta de manutenção. Ok, minhas irmãs? Vamos ter muito cuidado com o templo do Espírito Santo que somos nós, para que esse templo seja preservado, não é? Aí vem outro ponto que eu quero focar aqui. É nossa, é minha, é sua, é nossa, viu, meus irmãos? Responsabilidade. Manter a habitação do Espírito Santo em ótimo estado. Por causa, como disse Ciro, da idolatria, por causa da rainha Atalia, que quis implantar o culto a Baal, e quis não, implantou o culto a Baal em Judá, após casar com Jorão, filho de Josafá. Ela fez de tudo e com isso o templo foi deixado, né, totalmente por conta do acaso, foi totalmente jogado de lado. E aí houve a necessidade de reconstruir, refazer, aliás. Assim também somos nós. Vamos ter muito cuidado, que o templo que somos nós, dia após dia, seja guardado, seja cada vez mais disponibilizado para a glória do Senhor Jesus. Vamos continuar. Tópico 2, então, vimos aí o primeiro item, arrecadação para reparar o templo. E o item 2 vai falar da fidelidade dos tesoureiros. Você pode ler para nós aí? Diz assim o texto, a fidelidade dos tesoureiros. Isso. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos as bênçãos do Senhor. Seus comentários. Pastor, a arrecadação, os fidelidades dos tesoureiros. Eu estava lendo assim, um apanhado sobre isso aqui. Parece que os tesoureiros tinham o costume de fazer essa arrecadação, né? Isso. Sempre para reparar o tempo e tal. E algumas vezes esse dinheiro não era nem gasto, ficava ali guardado, né? Como parece que foi o caso aqui também, né? Mais a oferta que pegaram, né? Em qualquer situação, uma equipe bem unida, gente,
como um mesmo propósito, o trabalho e a tarefa flui abençoadamente, né? Isso. É o que aconteceu com os sacerdotes e o tesoureiro. Unidos, fiéis à sua atribuição, a uma causa nobre, deu um exemplo e resultado muito bem, valor suficiente para a arrecadação, até que chegou o ponto de lá e falou, ó, não pegue mais oferta. O dinheiro que está aí é suficiente para a manutenção da casa, né? Então, quando o povo observa, pastor, o objetivo da arrecadação ser bem empregado, a contribuição flui. Se você começar a gastar bem o dinheiro, a contribuição melhora. Interessante, Silas, que conforme está no item 2, né, a fidelidade do tesoureiro, item 2 do tópico 2, a fidelidade, minhas irmãs e meus irmãos, é um dos atributos mais importantes de qualquer pessoa que administra os bens alheios. Não é, Silas? Sem dúvida nenhuma, pastor. A fidelidade é um dos atributos mais importantes que tem que existir na pessoa que administra os bens alheios. Ok? Interessante que lá em Mateus 25:3, sobre a administração dos talentos, Jesus diz: bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Aí está falando da fidelidade daquele servo que recebeu os talentos e administrou bem, zelou bem, geriu bem, né? Ainda trouxe lucro para o seu Senhor. A pergunta que não quer se calar, Silas e irmãs e irmãos, é essa: o que você, meu irmão, o que você, meu irmão, o que nós estamos fazendo com os bens que Deus tem nos disponibilizado? Temos sido fiéis? Pense nisso. E com certeza, Deus irá operar maravilha na sua vida. Sejamos fiéis. Vamos continuar, né? 3. Agora vejamos, estamos no tópico 2, o reinado de Joás e a reparação do templo. Vimos a arrecadação para reparar o templo, né? Vimos a fidelidade do tesoureiro, graças a Deus. E agora vejamos que fidelidade é um atributo que enobrece. Eu vou ler aqui. 3. Conforme está em tela, nós colocamos de vermelho. Não importa a quantia que está sendo administrada. Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Aí nós destacamos de azul. Conforme em Provérbios 3:4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Conforme aí Provérbios 3:4. Fechando. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem pratica. Silas, com você. Meus irmãos, a fidelidade é uma virtude que deveria ser constante na vida do ser humano. Muito bem. Principalmente no cristão. Nesse caso, quando se é fiel no pouco, Deus acrescenta mais ainda, dá mais, né? E a fidelidade do sacerdote e tesoureiro resultaram em grande bênção para o reinado de Joás e o povo judeu também. A fidelidade, a benignidade devem ser uma virtude na vida do cristão constantemente. Deus se agrada de tal comportamento. Quer dizer, é uma virtude que não tem como o cristão fugir disso, pastor, a fidelidade. Muito bem. Então, a lição, Silas, que aprendemos no tópico 3 é o seguinte, que, primeiro, para que o templo fosse reconstruído, reparado, era necessário que houvesse recursos financeiros. Verdade. Os recursos financeiros foram levantados. Depois foi necessário, obviamente, ter pessoas fiéis para administrar esses recursos. E aí vimos que a fidelidade é um atributo. Eu queria trazer mais uma observação sobre a fidelidade, para fechar esse ponto, depois você faz assim do tópico, viu? Perfeito. Observe, a fidelidade, falando para nós cristãos, a fidelidade, minhas irmãs e meus irmãos, é uma das partes do fruto do Espírito, conforme em Gálatas 5:22. Isso significa uma convicção inabalável de que os valores cristãos são inegociáveis, ainda que a pessoa possa ter perdas financeiras ou outras perdas. A fidelidade, portanto, é uma qualidade que deve acompanhar o cristão em qualquer situação.
Verdade, verdade. Vou repetir. A fidelidade é uma qualidade que provém do Espírito Santo que é produzida em nós e deve acompanhar o cristão em toda ou em qualquer situação. Amém? Silas, síntese do tópico. Bom, aqueles que administram os bens destinados para a obra de Deus devem fazê-lo com dedicação, verdade e amor, pastor. Está aí a maravilha. Né? Ok, irmãs, meus irmãos. Passando agora para o terceiro tópico, né, e último, que é, o tema do terceiro tópico, o assunto é a conspiração contra Joás. Vimos aí que Joás começou muito bem, uma maravilha, aquela coisa toda. Porém, quem não deixa-se levar por Deus tem problemas sérios. Primeiro, o declínio do reinado. Eu vou ler aqui, Silas. 3.1. Aí em tela, por favor, está grifado, né? A história de Joás nos revela, olha só, que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão, conforme 2 Crônicas 24:17. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos e a confiar em suas próprias forças. Aí está de azul em tela. As más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino e, mais tarde, na conspiração de assassinato contra ele, conforme 2 Crônicas 24, versículo 25. Fechando esse item, essa é uma trágica consequência da desobediência. Vou repetir, está de vermelho interno, viu, irmãos? Essa é uma trágica consequência da desobediência. Perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Assim, aconteceu com o rei Joás. Quando conhecemos bem os caminhos do Senhor e entramos pelo caminho tortuoso, o da apostasia, a consequência trágica é inevitável. Silas, seus comentários. Pastor, eu estava pensando, que pena, né? Que tristeza, começou tão bem o reinado, agradando a Deus, depois no finalzinho aconteceu essa tragédia aqui, né? Então, em qualquer situação, quando o povo de Deus, né, pastor, tem base, né? Firmeza, conhece bem a sua palavra, não há tempestade, não há coisa que possa derrubá-lo, né? No caso de Joás, né? No caso de Joás, ele começou, enquanto assistido pelo sacerdote Joiada, né? Permaneceu firme, porém quando esse fortaleceu, olha só, se deixou influenciar e confiar nas suas próprias vaidades, nos seus próprios situação bem sucedida, né? Logo deixou de confiar em Deus. E as consequências foram desastrosas. Pastor, o senhor vê como que a idolatria estava incrustada naquele povo. Isso foi por causa da mãe, da avó dele. Mas deixou um mau legado àquela mulher, o pai Acabe, né? Começou dali. Silas, como eu disse. Meu Deus, que tristeza. Isso começou com a aliança que Joás fez com a casa de Israel. Fez aliança com Acabe, com Jezabel. E nessa aliança, depois, para que a coisa ficasse mais forte, não é? O Jorão, filho de Josafá, casou com a Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Né? E aí Jorão, quando Josafá morreu, Jorão assumiu o reinado de Judá. Meu amigo, um desastre. A Atalia colocou ele na mão e disse, tem que ser assim, assim, assim. E aqui para nós, o diabo usou aquela mulher de tal forma, com o objetivo único, destruir a linhagem santa. Passemos para os dias atuais. É isso que o diabo está fazendo. 6 anos, né, pastor, que ela reinou. Pensou assim, ainda bem que Deus morreu logo. Eu queria fazer uma observação mesmo, meus irmãos, sobre o declínio do reinado. Observe, por favor, em 2 Crônicas 24, 17, 18, diz que, abre aspas, depois da morte de Joiada morreu, né? Vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei Joás. Olha só. E o rei os ouviu. Detalhe, o que esses príncipes de Judá queriam? Queriam flexibilidade espiritual. Queriam liberdade de culto. Queriam remover os marcos espirituais. Aí vem o versículo 18. E deixaram a casa do Senhor
Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Aí vem um detalhe, Ciro, está no versículo. Então, viu, minhas irmãs e meus irmãos, veio a grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta desobediência. Fechando esse ponto aqui, eu quero dizer o seguinte: a herança, escute, minhas irmãs e meus irmãos, a herança espiritual pervertida dos antepassados de Joás, como eu já falei. Joás era neto, era filho de Acasias, neto de Atalia, ok? E Jorão, bisneto de quem? De Acabe e de Jezabel. Logo de quem, né? Aqui, ó, vou repetir aqui, ó. A herança espiritual pervertida dos antepassados de Joás, ele, né, não foi de todo eliminada da sua vida, pois ele não tinha convicções espirituais firmes, pois ao morrer o seu tutor e principal conselheiro, o sacerdote Joiada, Joás, não conseguiu se manter-se fiel ao Senhor. Sabe o que é, Silas? Na linguagem de hoje seria o seguinte: Joás era um grande seguidor. Joás era o tipo de pessoa que quando enquanto esteve amparado debaixo das asas de um homem como Joiada, ele conseguia andar. Mas ele, após, foi aquele tipo de líder que não tinha caráter firme. Para andar, tinha que estar apoiado em alguém. Alguém foi embora, Joiada foi embora, ele ficou sem rumo, sem direção. Tem muito obreiro hoje, tem muitos hoje assim, não é? Enquanto o pai está vivo, enquanto a mãe está viva, enquanto o pastor, né, que está no comando, está dirigindo, acontece nas igrejas. O pastor, Deus leva o pastor, o presidente, o pastor, o titular lá, aí às vezes até o filho do pastor assume, né? Ou alguém que o pastor orientou direitinho, só que esse alguém, ao ficar sozinho, passa os pés inteiros, não faz besteira. É o que acontece. Por quê? Falta de caráter, falta de quê? De convicções que Deus tem misericórdia de nós. Né, Silas? E profundidade bíblica, né, pastor? Profundidade da palavra. Então, no tópico 3, a conspiração contra Joás, vimos o declínio do reinado, vimos a razão porque o reinado entrou em declínio. Agora vejamos 2. A conspiração e a morte, né, no rei. Pode ler para nós? Vamos lá, então. Diz assim, a conspiração e morte do reino. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo o que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá. Que tristeza, né? Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou. Matou o Zacarias, né? Joás matou Zacarias. O juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio, que pelejou contra ele. Após a batalha ferido, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em sua cama. Suas observações. Olha só, pastor. Na verdade, a idolatria parece que estava, como já disse anteriormente, incrustada no cotidiano de Judá, né? Aliás, no povo de Israel, do modo geral, né? Joás começou bem, porém foi mais uma vítima da sua própria idolatria, desprezando a Deus de Abraão e de Jacó, de Isaac e Jacó. Parece que ficou cego. Na verdade, a idolatria causou a cegueira total, né? Faltou o temor de Deus e ainda usou... aí faltou o temor de Deus, e ainda assim mesmo, pastor, Deus usou de misericórdia com Joás, mandou o profeta Zacarias falar com ele, advertir ele: olha, tem chance ainda para você. Mas ele não, em vez de ouvir, pelo contrário, matou esse profeta, né? Matou o profeta, né? E não quis ouvir, matou. Mais tarde, seus próprios servos o mataram, né? Quer dizer, está sossegado na sua cama, certamente, ali tranquilo. Consequência, tinha vindo uma guerra, né? Aí matou, quer dizer, ele foi vítima da sua própria idolatria, pastor. Eu queria, dentro desse ponto, Silas, eu quero fazer uma observação, viu, meus irmãos? A lição aqui traz muitas coisas que saltam aos olhos. Observa, em 2 Crônicas 24, 20 diz que, viu, Silas, não está na revista, apenas cita a referência, eu quero aqui falar.
diz que o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, isto é, sacerdote que substituía seu pai Joiada, o qual, viu, minhas irmãs, se pôs em pé acima do povo. Eles disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixará. Rapaz, que coisa, né? Um homem jovem, cheio do poder de Deus. Aí vem um detalhe, lá em 2 Crônicas 24, 22, continuando, diz, o que diz lá? Diz que o rei Joás, não se lembrou da beneficência que o sacerdote Joiada, pai do sacerdote Zacarias, lhe fizera. Verdade. E mandou matar Zacarias. Queridos, observe a que ponto chega um ser humano que se distancia de Deus. O cego. Joás se esqueceu da gratidão que devia ao Senhor e à Joiada, juntamente com sua esposa Joseba. Se o rei, viu, Silas, viu, meus irmãos, se o rei Joás tivesse ouvido as palavras do servo do Senhor, do sacerdote Zacarias, as coisas teriam tomado, como disse o Silas, um rumo muito diferente do que aquele que tomou. Portanto, minhas irmãs, a desobediência de Joás fez com que, obviamente, Deus levantasse Azael, rei da Síria, e invadisse Judá. E, detalhe, para livrar-se do ataque, em vez de confiar em Deus, Joás assinou a sentença da morte. O que Joás fez? Pegou todos os utensílios de ouro que havia no templo, não é? E deu como, digamos assim, como meio para impedir que o rei da Síria, né, que Azael, rei da Síria, invadisse, mas não adiantou nada, não adiantou nada. Resumindo tudo, é o que disse Silas, né? Por fim, houve uma conspiração e o rei Joás foi assassinado, terminando assim, minhas irmãs, de forma trágica o seu reinado. Aqui para nós, isso aqui é a lição, minhas irmãs, meus irmãos. Olha, um bom começo não é garantia, viu, Silas, de um final feliz. A garantia do final feliz é você começar bem com Deus, continuar bem com Deus e terminar firme com Deus. O que não ocorreu com Joás. Que fica aqui, minhas irmãs, uma lição para nós. Que nada venha nos deter do foco maior, que é seguir Jesus até o resto de nossas vidas. Silas, síntese do tópico, por favor. Síntese o seguinte, a síntese do tópico. Isso. Assim, a desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço nos levam à desobediência, né? Isso. Nos levam a escolher coisas ruins que afetam o destino das nossas vidas. Observe. Então, minhas irmãs, meus irmãos, vimos aí, estamos chegando ao término, vimos a lição de hoje, lição número 9, né, nesse domingo abençoado, dia 29 de agosto, último domingo do mês, né, que a lição, o tópico 1 falou sobre o livramento de Joás, vimos aí as tramas reais, vimos aí a coragem do sacerdote Joiada e sua esposa Joseba, vimos a estratégia bem-sucedida de Joiada, né, do que diz respeito a proclamar Joás rei, uma bênção, maravilha. No tópico 2, nós vimos o reinado de Joás, aí começou muito bem, né, levantando recurso para reparar o templo, vimos a fidelidade dos administradores dos bens, vimos que a fidelidade é um atributo que tem que existir em nossas vidas. Fechando, vimos o tópico 3, onde no tópico 3.1, vimos o declínio do reinado e, por último, vimos a conspiração e o término final de tudo. Silas, agora a conclusão é com você. Vamos ler a conclusão, então. Diz o seguinte, a conclusão. Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. Isso. No início do seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada,
começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. É verdade. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reinado entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 servos seus. Olha, Fechando aí, pastor, Cida, o que é que você tem a dizer sobre isso? coisa feia. Olha. A destruição da família real, pastor, promovida pela rainha Thalia, aí mesmo assim, Deus usou de tanta misericórdia com o menino Joás, né, que o guardou durante 6 anos, né? E por último, Joás, Deus usou também o Joiada, né, o profeta, para instruir nos caminhos do Senhor. Ele conseguiu, tinha tudo para conseguir. Ele teve um início, teve o início, o meio e o fim. Porém, o fim foi desastroso. Mas por que foi desastroso? Ele foi ingrato, pastor. Ele deixou de obedecer a palavra de Deus. Tinha no coração. Foi ensinado durante aquele período todo, ao lado de Joás. Mas a idolatria, pastor, estava tão grande ali que ele, como o irmão falou anteriormente, foi pegar conselho com pessoas idólatras, erradas, né? E a ingratidão também, pastor. Mandou matar o filho daquele que o guardou durante 6 anos. Que coisa. Cira, eu queria fazer Deus usou misericórdia ainda, papai. Deus talvez dê uma chance. Olha, se ele ouve o profeta Zacarias, foi o que eu falei. Se ele ouve, o fim não seria tão desastroso. Eu quero, para concluir esse ponto aí, como fazer a conclusão final das minhas palavras, o rei Joás, minhas irmãs e meus irmãos, isso aqui é uma reflexão que não está na revista, tá? O rei Joás, que devia, como disse Silas, a sua vida a Deus e ao sacerdote Joiada, com sua esposa Joseba, se esqueceu, primeiro, da gratidão que devia ao Senhor pelo grande livramento e também pelo próprio instrumento que Deus usou, que foi o sacerdote sua esposa. Trocou Deus pelos ídolos. E um detalhe, ao ser repreendido pelo sacerdote Zacarias, filho de Joiada, seu tutor e conselheiro, o que o rei Joás fez? Mandou matar Zacarias. Aí eu faço aqui a seguinte observação. Irmãs e irmãos, é muito fácil, viu, Silas, esquecer-se das diversas maneiras através das quais Deus nos tem livrado do mal e nos abençoado. Quantas pessoas que se esquecem do quanto Deus já fez na sua vida. Oh, meu Deus, que coisa triste, pastor. Quanta ingratidão nesses últimos dias para com o Deus Todo-Poderoso. Escute. É muito fácil, como eu falei, esquecer-se das diversas maneiras através das quais Deus nos tem livrado do mal e nos abençoado. Uma pessoa ingrata, vou deixar bem claro aqui, uma pessoa ingrata, viu, Silas, não valoriza e nem agradece as bênçãos recebidas de Deus. São capazes até de pagar o bem com o mal, como fez Joás. Que Deus nos livre de tal ingratidão. Fechando, a Bíblia diz que devemos ser sempre gratos a Deus, minha irmã, meu irmão. Ok? Nós não merecíamos e nem merecemos nada, mas Deus, no seu grande amor e misericórdia, deu o seu único filho para que eu e você pudéssemos estar hoje aqui, né, louvando o nome do Senhor Jesus. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, em nome de Jesus, façamos como fez o salmista Davi no Salmo 116, 12, que perguntou para si mesmo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que podemos dar a Deus? Pense bem, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Silas, chegamos ao término, agora é com você, Silas. Eu lembrei de uma frase que o pastor Samuel sempre fala, às vezes, sempre tem o começo, o meio e o fim. Não adianta você estar bem no meio, no início. Você tem que ir até o final. O fim é o que interessa. O segredo do sucesso, né? Às vezes você começa meio esquisito, meio lá, meio cá, meio atravessado. Mas o segredo do sucesso é você, durante a sua trajetória, ir se endireitando. Né? Exatamente. E se endireitando. E quando chegar no finalzinho, está endireitado. Verdade. Misericórdia, Jesus. O que tem de pessoa... Silas, aqui vi, minhas irmãs, meus irmãos, o que tem de nós, na igreja, pessoas que começou tão bem, não é, pastor? Um fervor, até o brilho, aquela coisa toda, e de repente começa a definhar, e a gente chega a observar que aí tais pessoas até
se tornem gratas, se tornam pessoas infiéis, que Deus tenha misericórdia. Que a lição de hoje nos advirta para que não sejamos ingratos. É verdade, pastor. Bem, meus irmãos, graças a Deus, chegamos mais ao final de uma edição da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus. E aqui nós agora já convocamos os irmãos para o próximo domingo, domingo, dia 5 de setembro. Ei, irmão, já chegamos em setembro, olha só. Mês 9 já. Que tem por título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Olha, é uma lição importante. Lê em casa, estude e não perca a nossa próxima lição. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom domingo, um bom almoço com seus familiares, um bom domingo e à noite aquele culto. Hoje à noite, viu, meus irmãos? Hoje à noite nós temos um grande culto que vai ser dirigido pelos jovens. Isso, o último domingo do mês. Jovens, né? Louvor, adoração, testemunho e pregação da palavra. Venha receber de Deus algo do Senhor. Ah, pastor, eu estou com dificuldade, estou enfermo, estou doente. Não tem problema, meu irmão. Acesse a DEB TV. Aí você vai estar junto conosco aqui, né, conectados, recebendo a bênção, a palavra, sendo impactada pelo poder de Deus. Agora tem um detalhe. Se você tem condições, venha, em nome de Jesus, e traga um visitante. Porque assim fazendo, a bênção será maior. Que Deus abençoe a todos e a todas. E agora eu quero também, né, lembrar dos irmãos que na última semana fizeram aniversário e hoje, esse último domingo de agosto, estão também alguns fazendo aniversário, né, Silas? É verdade. Iremos orar por eles e também por aqueles irmãos que, seja qual for a enfermidade, está passando, vou pedir a Deus que Deus os cure, ok? Podemos orar, Silas? Vamos lá, então. Senhor, neste momento, pedimos a tua bênção sobre os irmãos, as irmãs, que fizeram aniversário na semana que se passou e que estão também aniversariando no dia de hoje. Pai, abençoa com saúde física, emocional, espiritual, guardando, livrando, protegendo, dando muitos e muitos anos de vida. Também os irmãos e irmãs que estão enfermos, estão doentes, meu Deus, cura-os, entra com providência, abençoa-os. É no nome de Jesus que nós oramos. Antes da bênção apostólica, não esqueça de assistir, de ver o nosso vídeo sobre o IBADEB, o Estudo Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Tem aquele curso que vai lhe ajudar a crescer na graça e no conhecimento. Portanto, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém. ADEB, a promessa é para nós e nossos filhos. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.